Senhoras e senhores, pinheiros usando text tree speech e aspirantes de herói com individualidade de abrir tampa de garrafa com um mindinho. Sim, o título é real e é o que você pensa, falei mesmo. Boku no Hero Academia Vigilantes é melhor do que a história principal. Não só é melhor, é tipo você pedir um cheeseburger pisado e ganhar uma lasanha gourmet por... Tá, talvez não é pra tanto. Cheeseburger mocho não é tão ruim assim não. Anos atrás, quando o mango de Vigilante finalizou, eu escrevi um script inteiro desse spin-off que ninguém parecia ligar e nem lembrava que existia. E adivinha? Eu nunca postei. Por quê? Porque eu esqueci dele também. Pé, bunda, mão, pé, bunda? Mas agora não é sobre minha incapacidade de terminar vídeos, e sim sobre como o Vigilante chegou de fininho, sem prometer nada, e entregou tudo que Boku no Hero esqueceu no churrasco, simplesmente porque não recebia a mesma pressão de ser um dos carros-chefes da empresa. Eu nunca esperava que ia rolar, mas agora que tem anime, dublagem, Knuckle Duster descendo o cacete em 4K e gente finalmente descobrindo que existe, eu tô aqui pra lembrar a todo mundo que Vigilante é melhor mesmo sendo um irmão renegado que nunca recebeu os holofotes e só um budget de um Uno batido. As duas histórias têm a mesma premissa, compartilham do mesmo mundo, seus personagens possuem basicamente as mesmas ideias, só que uma executa tudo de uma forma satisfatória e a outra todo mundo largou no meio do caminho que nem o Andy do Toy Story. Ambas têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas o que diferencia as duas obras é a qualidade do seu desenvolvimento e o contar de histórias, como cada autor utilizou da mesma ideia para fazer algo lindo. E é aí que a história que supostamente seguia de segunda categoria, que nunca deveria sobressair sobre a principal, mostra que um autor que sabe o que tá fazendo e tem garra e liberdade de mostrar serviço, tem seu valor em relação a outro e foi amassado pela pressão. Em Vigilante temos Koichi, em Boku no Hero temos Midoriya. Os dois compartilham da mesma ideia de sair do zero e se tornar alguém, só que é aí que as ideias se divergem. Midoriya pode ter começado num zero mais baixo do que o Koichi, por nem sequer ter uma individualidade no início, mas a verdade é que ele é o escolhido, um garoto que tem 6 poderes diferentes ou mais só porque sim, o poder de um deus, a individualidade mais forte de mão beijada, as custas de um training montage e alguns ossos quebrados para parecer que foi mais difícil e a densidade emocional de um pão de forma molhado. Agora o Koichi, o cara tem o poder de slide and glide, pode parecer o nome de camisinha de camelô, mas o cara só desliza, é só isso, tipo uma barata de rodinha mesmo. E mesmo assim, com um poder meio inútil talvez, o cara evolui, você sente e acompanha ele crescendo durante a história. Não é tipo, treinei agora e com um soco e um novo poder tirado do cu eu consigo estourar a lua, e sim algo mais orgânico de que, olha só, tive um problema em específico lidando com um ladrão ontem, então se eu usar a cabeça e usar meu poder de uma forma mais criativa, eu consigo me dar bem nessa situação. E isso sem precisar quebrar os ossos a cada 3 episódios para parecer mais impactante, sem promessas vazias de ser mais e melhor a cada segundo por algum motivo, sem aquela necessidade de ser cada vez mais legal, cada vez mais forte na visão de uma criança de 9 anos fazendo sua historinha no parquinho, aqui importando primeiramente em contar uma história que é simplesmente boa. Boku no Hero começou brilhante, era um novo farol shonen depois do fim do Big Three da Jump, um mundo cativante, simples, mas único, que promovia a imaginação, heróis carismáticos, vilões intrigantes, mas com o passar do tempo, quanto mais a história evoluía, mais parecia que a essência e misticismo que a história tinha se perdia, caiu mais do que a vontade do Aizawa de viver. O mundo deixou de ser explorado de uma forma viva, pintando tudo em uma tinta de escala cinza. Personagens incríveis que qualquer autor gostaria de ter como protagonista de suas histórias foram engavetadas para priorizar o trio principal que mais move o marketing e o fandom, que só falta shippar o Midoriya com uma pedra. Fuck. Vigilante faz isso, o que a história principal de Boku no Hero deixou de lado. Vigilante é sobre pessoas em suas situações e como eles lidam com aquele mundo diferente, e não sobre crianças recebendo power-ups infinitos. Koichi não recebe poderes do nada, não ganha buff divino porque o roteiro ficou entediado. Ele pratica, ele se fode, ele apanha, mas ele aprende e cresce organicamente no seu próprio mérito, tipo uma pessoa normal, sabe? Tudo em Vigilante é mais pé no chão e relacionável. Quando ele toma uma facada na perna,
perna. Uma facada só é um problema real, tem que ser tratado. Se o machucado for fundo, se infectar. Só essa ceninha deles enquanto a Poppy trata o machucado mostra mais humanidade e realismo do que praticamente 80% da história principal. Porque, surpresa, quem diria, tomar uma facada dói pra caralho. Enquanto isso, o Deku quebra dedo, braço, perna, pelvis, pescoço, vive e morre 30 vezes em uma semana e só ganha uma cicatriz sexy estrategicamente colocada de brinde. Em Vigilante, machucar tem uma consequência, errar tem consequência. Em My Hero é só efeito sonoro pra parecer que o plot foi mais tenso do que foi mesmo. Sim, os ápices de Boku no Hero Academia são muito mais altos do que qualquer coisa apresentada em Vigilante, mesmo que algumas do Knuckle Duster e da Mirko sejam pique. Só que Vigilante é muito mais consistente, você sabe qual qualidade esperar, e ela cumpre exatamente aquilo. Tem seus momentos lentos e mais ou menos como qualquer outra história, mas nunca fica ruim ou desrespeita seus próprios personagens e plotlines. E por sua vez desenvolve personagens secundários muito melhores do que a história principal, até aqueles que aparecem na história principal também. Essa ideia que Vigilante é a história principal só que melhor, estende pra praticamente tudo e todos os personagens. O Knuckle Duster é o pai que o Midoriya nunca teve, o mentor que tinha tudo e agora não tem nada. Ele explora essa ideia muito melhor do que um deus que desceu pra um kid e fez o sangue dele virar vinho e depois quitou, a menos que ele precise mostrar que é foda em certos pontos da história. Não é porque ele perdeu o que fazia ele foda que ele vai aposentar, a justiça não tira férias, e ele utiliza do ocorrido e lida de sua forma. Ele não precisou passar a história inteira pra tentar ser o Batman no final só porque sim. Ele já é o Batman desde o início e pronto, um ser de raiva e um cansaço de um pai de 3 filhos no trânsito da Marginal, enquanto tava voltando pra casa. Ele e All Might são personagens completamente diferentes e ambos são sensacionais, mas é inegável que o Knuckle Duster faz mais seu papel na história, movendo ela e a deixando intrigante, do que o All Might, que vive a maioria dela como uma ideia ausente ou um overkill completo. Até o Celebrity, que compartilha dessa motif do All Might, tem um plotline e um crescimento da hora que ele realmente muda, sem ser uma batata que só faz algo diferente no final com aquela armadura, que poderia muito bem ter sido feita antes mesmo da história começar, no momento que ele sofreu o rombo na barriga. Mas enfim, pelo menos o All Might é um dos poucos personagens da história principal que recebe algum tipo de atenção genuína, além das convenientes lutas shounen designadas para personagens específicos que depois são esquecidos de novo. Coitada da Uraraka, né? Ela foi rebaixada a ser basicamente um lembrete que o Deku tem uma crush e que heróis têm empatia com o vilão também. Aquela ideia toda dela treinar com um melee ali não serviu pra basicamente nada, né? A Pop Step pelo menos é algo que afeta a história a ser contada sem ser desconexo ou isolado. Ela não é só um interesse amoroso, ela é sua própria pessoa, com suas ações e motivos. Ela tem impacto, ela cresce sem ser forçado, porque a narrativa precisa de um personagem que enfiava no formato em tal buraco. Não é que a Uraraka seja ruim, eu acho ela muito bacana, ou que qualquer outro personagem tirando Mineta sejam ruins também. É que simplesmente Vigilante permite que seus personagens sejam mais do que decoração no fundo de fanart. Eu sinto como se eu me importasse mais com essas bochinhas aí, que eu nem lembro o nome, do que com qualquer um dos personagens com designs extremamente fodas, que são da mesma sala de aula do principal. A sala que é o foco de literalmente o título. Mas tá, eu vou admitir que nem tudo é rosas, não. Vamos combinar que o arco do Sten é um dos melhores em qualquer anime, né? Então é injusto comparar o Sten com o Stendhal, que é a sua versão do Vigilante. Mas de resto, quase todos os vilões da história principal são sensacionais, te fazem sentir coisas, e eu não tô falando de chipar o Deku. Tomar no cu, mano. Só que pela necessidade deles serem sempre um up do outro, eles colocam a história em um caminho sem volta pro caminhão do Power Scaling. Em Vigilante, com certeza não temos vilões tão interessantes. O próprio Speed, que é o principal, é meio meh, ninguém nem lembra direito o nome dele, apesar dessa ser a ideia do vilão. E muitas vezes, principalmente no anime que é um pouco mais rochado, parece que é qual gigante que vai usar o Trigger pra destruir a cidade de novo. Mas em contraponto, eles não ficam elevando a história pra mais e mais. Nenhum personagem precisa ficar comendo um cogumelo para ficar mais forte e mais forte a cada vez que libera um novo vilão da semana. O que muda de uma saga para outra são os personagens explorados e o nível de proficiência que os personagens principais usam suas habilidades e como eles lidam com suas desvantagens em relação ao inimigo. Eles não têm fumacinha clutch, eles não têm chicotinho Ed para ajudar, nada, eles têm o que eles têm. Um desliza, a outra dá um pulinho um pouquinho mais alto e um deles nem tem poder. Não é tão bom assim, mas é o que tem pra janta, ou faz algo, ou morre.
Só. Ninguém tá aqui pra dar TED Talk de motivações heróicas ou de vilania, só de violência mesmo. O Coit não termina como um símbolo absoluto da paz e nem com um corte de cabelo pra pegar garotos ou pedras, aparentemente, né? Ele não é e nunca vai ser o cara mais forte do planeta. É provável que se pedir pra ele quebrar uma janela no final, ele quebra a mão. Mas ele termina como alguém que fez o que pode, nos seus limites, com o que tinha. Um herói de verdade, mesmo que ele seja mais ou menos um Homem-Aranha falsificado. Já o Deco, por necessidade que é empurrada na narrativa criada pelo autor, virou Jesus do soco e um monte de poder desconexo com uma roupa com 20 vezes mais resolução pra mostrar que depressão é legal. Rapaz apanhou por todos os pecados do fandom e agora vive uma eterna via sacra de tristeza e trabalhando de CLT, ou qualquer que seja o novo final do mangá que sai aí a cada 3 meses. E no final, Vigilante é basicamente o que acontece quando você deixa um autor brincar sem ter que pensar em vender action figure ou segurar uma fandom que muitas vezes não é saudável, que só quer mais e mais, que não importa com a qualidade da história em si ou da saúde do autor, que shippa esses 3 malucos com eles mesmos e qualquer outro tipo de personagem, pessoa e objetos inanimados, independente se é moralmente certo ou não. Vocês já devem imaginar as coisas absurdas que tem por aí e você nem precisa pesquisar tão fundo assim. Vigilante é uma história honesta, com seus altos e baixos, começo, meio e fim, sem fórmula de shounen engessada, sem messianismo, sem chá de filler. E é por isso que, objetivamente, Vigilante tem uma qualidade e desenvolvimento melhor do que o apresentado na história original, com um cuidado muito melhor com cada personagem que é apresentado, que tem seus espaços apropriados, diferente da obra que tem os melhores designs do mundo e a profundidade de uma poça de chuva. Se anteriormente você não conhecia ou achava que Vigilantes era só um spin-off melado desnecessário ali pra caçar níquel, dá uma chance. A real é que ele não pode ter os mesmos picos de emoções da história original, mas é a melhor versão daquele universo lindo de Boku no Hero Academia. E aproveita que o anime saiu e só vai. E olha, eu nunca esperei que eu ia ver The Boy Knuckle Duster animado e falandinho. Com o sucesso desse anime feito com um orçamento meio cotoco, meu brodinho aqui tá vendo o futuro e já sabe que a cobrinha vai transformar antes mesmo dele fazer algo. Mas que mesmo assim teve uma estética sensacional graças a um dos criadores de JoJo que fez milagre com migalha. Eu realmente espero que isso abra os olhos das pessoas das normais empresas japonesas que lidam com essas histórias, que mostrem pra eles que dá sim pra fazer spin-offs sérios, impactantes, com personagens secundários que mereciam bem mais do que ficar de fundo na história principal ou meia cena em um especial ou marquê besta no final do volume. Chega de personagem bom mofando no canto enquanto a história principal afoga no próprio hype. Cadê meu spin-off do Rock Lee, da Uraraka, Kibio, Migio, se ele não tivesse sido destruído pelo plot e voltado com seus poderes depois da luta do Slide Show? Shino, Mina, Asuma, Gran Torino, Sakura, Mirko, Temari, Midnight. Boku no Hero é só Naruto 2, né?